hoje, para acabarmos bem aqui a semana, trouxemos mais uma notícia. Com a nossa convidada, a Joana. Olá! A cidade de Pompeia continua a trazer novas descobertas a cada escavação aqui realizada. Desta vez, apresentamos a descoberta de alguns amuletos. Era dentro do que restava de uma caixa de madeira que foram encontrados alguns objetos, como amuletos, espelhos e cristais. Segundo os arqueólogos, estes objetos pertenciam a mulheres e seriam utilizados em rituais para atrair a sorte. Entre os objetos destacam-se alguns com formas de escaravelho e outro com a representação de Baco, o deus do vinho. E trazemos de volta aqui Pompeia, a bela cidade de Pompeia e as suas feiticeiras. Esta notícia está bastante interessante, como no caso, apesar de ser uma notícia internacional, está presente no meio de comunicação social português e é importante dar destaque a algumas notícias de arqueologia. E é claro que há sempre alguns sítios que são mais destacados, como o caso de Pompeia, que é um sítio fascinante, que está ali tão bem preservado, foi quase parece que parou no tempo. E no caso deste achado é bastante interessante porque estas peças, estes amuletos que se encontraram estavam dentro de uma habitação, se eu não me engano, dentro de um baú. E então são pequenos amuletos, alguns em formatos de escaravelho, cada um deles teria o seu significado, e também há um do deus do vinho, do Baco, há um amuletozinho do Baco. E cada um tem o seu significado. Isso é interessante porque nós hoje em dia, se formos à casa das pessoas, cada pessoa tem o seu amuleto, alguns têm, principalmente na casa das avós, há sempre a Nossa Senhora e um crucifixo e tudo mais. E pensar nisso que é feito hoje em dia e olhar para estes casos praticamente é a mesma coisa, só que em tempos diferentes e com religiões diferentes. Aqui no caso é interessante ver esse tipo de achados, o que ajuda muito sempre a compreender qual era as vivências daquelas pessoas e aquilo que eles acreditavam. Acho isso muito interessante. É preciso, para compreender um bocado a história das pessoas, é preciso compreender a religião, porque a religião anda sempre lado a lado com as pessoas desde sempre, por mais que nós hoje em dia não acreditemos e que haja muita gente a virar-se e a seguir um caminho sem religião, não podemos esquecer que faz parte desde que o homem é homem, desde que se tornou, que se levantou, sempre ter algum símbolo religioso. E essa parte é importante descobrir, então, para conseguir compreender as sociedades. Realmente, eu acho Pompeia um caso raríssimo, com inúmeros casos fantásticos de excelente preservação, e neste caso também se pode notar isso, porque eles encontraram este baú, esta caixa com estes símbolos numa casa, que eles denominam casa de jardim, e juntamente com 10 esqueletos, e a maior parte deles estavam completamente inteiros, e encontrar esqueletos inteiros ainda hoje é difícil. Há sempre uma espécie de composição já que não nos permite ter parte das informações, mas sim, acho que é uma notícia fantástica e chama muita atenção. E principalmente a atenção turística, porque quanto mais nós sabemos dos casos raros que há em Pompeia, mais nós queremos visitar, mais nós queremos ver pelos nossos olhos esses casos que não acontecem em muito lado. Claro que há amuletos, agora havia amuletos realmente em ametistas, como eles dizem que encontraram em cristais, e isso às vezes é raro de encontrar, e é interessante ver esse aspecto. Agora, se pertenceriam ou não a feiticeiras, não sabemos, não é? Mas sim, concordo plenamente, a religião acompanha a história desde sempre e é uma vertente diferente daquilo que nós conhecemos realmente, porque é sempre amuletos de rituais e tudo mais, e agora também temos uma figurinha de Baco, e isso tudo é maravilhoso mesmo. Eu concordo com vocês, claro. Pompeia é um caso emblemático, toda a gente sabe o que é Pompeia, e se não sabe, leu ou tem um conhecimento geral, porque é daqueles lugares
que é impossível uma pessoa não conhecer. É um sítio mundialmente famoso. Ainda estar a haver descobertas num local que está sempre a ser constantemente escavado e analisado é ótimo. Quer dizer que não se descobriu tudo. Ainda há muita coisa que temos de aprender sobre o sítio. Acho engraçado terem dado o nome de Tesouro de Feiticeira, porque, pronto, não é? É uma coisa que hoje em dia é vista assim um pouco estranha, porque aquilo para nós é uma religião, apesar de ser uma religião pagã, não é? Com vários deuses, como o Baco, não é, senhora? Que muita gente fica feliz com este deus, não é? Deus do vinho, videira, é bom. Mas o símbolo daquelas peças que tiveram nas mãos das pessoas que morreram com o desastre que houve em Pompeia e agora estão na nossa, são uma passagem de história, uma passagem de cultura, uma passagem de religião daqueles que já não podem falar, né, das vozes silenciadas, para nós, que agora que temos de abrir ao mundo estes símbolos, que acho que na notícia fala também que seriam símbolos de proteção, de sorte, e hoje nós muitos acreditamos nestas questões, como pôr o Buda virado de costas para a porta, para não receber pessoas indesejadas a casa, o sapinho lá fora para afastar as más vibrações e essas coisas assim. Eu acho que isto continua, e isto prova que apesar da humanidade ter evoluído, não é? Porque todos evoluímos, tecnologicamente, corporalmente, tudo o que seja, em termos de mentalidade, nós já temos aquela coisa de religião. Precisamos da religião para alguma coisa, precisamos nos segurar. Isto vai provar que, apesar de muitos estudos dizerem que cada vez mais a juventude e as novas gerações estão-se a afastar do mundo religioso, eu acho que não é bem assim. Eu acho que tudo evolui e a religião vai evoluir também. Estes achados, estas peças, estas joias, o que seja, é ótimo para nós arqueólogos, porque também nos dá uma abertura da vida e das posses de quem vivia naquela casa, não é? Porque se tem joias, tem posse. Portanto, eu acho que é uma boa abertura e é chamativo para pessoas. Quando fui a Pompeia, o que eu queria visitar, visitei, que era a Casa dos Frescos, onde estava... que não é Casa dos Frescos, até que tem outro nome, mas eu não vou pronunciar aqui, não é? Mas tinha os frescos todos, e é perceptível uma coisa que foi destruída, não é? Que ficou enterrado com as cinzas do vulcão, está numa condição ótima, e eu acho que isto é ótimo para Pompeia, especialmente nesta altura que nós estamos a passar, tanto aqui nos museus de Lisboa, os museus em todos os lados, que é o fecho deles por causa da pandemia. Estas notícias, que apesar desta notícia já ser de 2019, se não me engano, é uma notícia a mesma que atrai. E atrai público, atrai turistas, e é o que nós precisamos também, é conhecer um pouco do património, mesmo que não seja nosso, património de outras culturas, e este tipo de notícias atrai, não é? E claro, o nosso símbolo, o nosso coisinho de arqueólogo atrás ficou de, também quero descobrir uma coisinha daquelas, sabe? Nós. Descobri uns amuletos. É mesmo, é isso. E assim terminamos mais uma semana de notícias. Esperemos que tenham gostado. E vamos agradecer à nossa convidada desta semana, à Joana. Obrigada. Obrigada eu por me convidarem.